a Vivi e essa é a segunda parte do tutorial do Stitch, dessa coisinha fofa. E, gente, eu trouxe pra mostrar pra você também uma versão pelúcia dele. Olha como fica lindo! É exatamente a mesma receita. Então eu só troquei os fios e agulha. E olha que coisa mais amada, gente! Olha isso! Eu vou deixar na descrição do vídeo os materiais que eu usei nesse Stitch aqui, tá bom? Eu espero que vocês gostem, compartilhem, comentem. Pode me deixar alguma dúvida, eu respondo. E deixa o like também, tá bom? Beijos! Vamos começar fazendo os bracinhos. Pegamos o nosso fio náutico e vamos fazer 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Fiz aqui o meu anel e agora coloco 8 pontos baixos dentro dele. Agora eu puxo para fechar bem o anel mágico e na segunda carreira nós faremos 8 pontos baixos BLO, ou seja, só na alcinha de trás. Vou pegando aqui, então, já escondo esse meu fiozinho inicial do anel mágico e faço ponto baixo sobre ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás. Agora, na carreira 3 e na carreira 4, vamos fazer 8 pontos baixos, sem aumento, sem diminuições, pegando o ponto inteiro. Então, são 2 carreiras de 8 pontos baixos. Fiz aqui minhas 2 carreiras e agora, na quinta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Pego ali só na alcinha da frente para fazer minha diminuição. E vou fazer isso 2 vezes. Então, eu faço mais uma vez 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou ficar na carreira 5 com o total de 6 pontos baixos. Agora, na carreira 6, vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos ficar de novo com 6 pontos baixos nessa carreira. Agora, na 7ª carreira, vamos fazer uma correntinha e vamos fechar o bracinho. Pegamos o ponto baixo da frente, o primeiro e o último da carreira anterior, e fazemos um ponto baixo fechando com os 2 pontos. Ó, agora de novo, eu insiro, pego ali os 2 pontos e fecho um ponto baixo. Faço isso 3 vezes, ó. Tô fazendo o último, fecho um ponto baixo. Fiquei com 3 pontos baixos. E tá pronto o bracinho do meu Stitch, ó. Fica ali com os 3 pontinhos, que é onde a gente vai costurar. Eu faço uma correntinha e puxo o fio, corto ele e deixo o fiozinho pra costurar no corpinho. Faço outro com o mesmo padrão e vou costurar agora aqui na lateral, com uma agulha de tapeçaria. Eu vou pegar ele, então, e bem aqui abaixo do pescocinho, eu vou fazer uma costura bem simples pelos pontinhos. Costurei os 2 dos ladinhos, ficou desse jeitinho aqui. Agora, vamos fazer o rabinho. Pego, então, novamente o meu fio náutico e agora faço o meu anel mágico. Dentro dele, eu coloco 5 pontos baixos dentro desse anel mágico. Agora, quando a gente for puxar, a gente vai dar uma apertadinha para baixo, ó. A gente quer que ele fique já viradinho para baixo, que vai ser só o rabinho, né? Então, eu dou essa apertadinha para ele já ir ficando ali quando eu for fechar o meu anel mágico. Agora, eu faço mais uma carreira de 5 pontos baixos. Então, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Já vou escondendo o meu fio inicial ali do anel mágico e faço os meus 5 pontos baixos. Faço agora só mais um ponto baixíssimo e posso puxar o meu fio para poder costurar e corto ele aqui. Costuro normalmente com agulha de tapeçaria bem aqui atrás e embaixo do corpinho. E fica assim bem fofinho. Para os olhos, nós vamos pegar a linha preta. Eu sei que é difícil de ver aqui no vídeo, eu vou tentar clarear um pouquinho para vocês. Mas a gente faz, então, um anel mágico
e dentro dele vamos fazer 6 pontos baixos. Peraí. Ó, agora a gente vai conseguir ver melhor. Vou fechar com um ponto baixíssimo e vou subir agora 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou no segundo ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Olha, o primeiro, vou no segundo e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar o meu fio. Eu puxo ele aqui um pouquinho, para não perder ele, né? E corto o meu fio. Então, vai ficar com essa parte onde a gente fez as 3 correntinhas, é pra ser essa parte mais pontudinha, que é a parte que vai ficar pro meio, que vai ficar voltada pro nariz, essa pontinha, tá? Agora, a gente pega o fio hortênsia pra gente fazer o contorno do olhinho. Eu faço um nó corrediço, bem simples, pode fazer da forma que tu preferir. E agora, a gente vai no 5º ponto. Então, a gente fez ali o ponto baixíssimo, 3 correntes, prendi no segundo ponto, conto 3, 4. No 5º ponto, eu vou prender o meu fio com um ponto baixo. Então, eu insiro ali a agulha, já escondo o meu fio e fecho um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto, ou seja, é um aumento. E eu vou fazer essa carreira inteira com aumentos. Porém, nós vamos fazer aqui um aumento em cada um dos pontos até chegar ali nas correntinhas. Porque nas correntinhas, nós vamos fazer assim. Eu vou pegar uma correntinha e vou fazer um aumento. Na segunda correntinha, também vou fazer um aumento. Eu prendi ali o fio. Pronto. Agora sim. Agora, na segunda correntinha, também vou fazer um aumento. E agora, essa última correntinha eu vou passar e vou prender direto no ponto baixo, onde eu fiz o ponto baixíssimo para prender. E faço o aumento direto lá. Então, na última correntinha eu não faço, faço direto onde eu fiz o meu ponto baixíssimo. E sigo terminando agora, para cada ponto, um aumento. No total, eu vou ficar com 16 pontos baixos nessa carreira. Chegando aqui no final, eu já vou escondendo aqueles fios pretos ali também, ali atrás. Cheguei, fiz o último dos aumentos e agora eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, estou contando ali para ter certeza, 16 pontos, exatamente. Essa é a parte aqui que fica pro meio do olhinho e eu venho aqui no início e faço o meu ponto baixíssimo. Deixo o fio bem comprido para poder costurar toda a volta do olhinho. Fiz outro exatamente igual. Eles ficam, então, dessa forma. Essa parte onde fica o ponto baixíssimo tem que ficar mais retinha. E essa parte que tem as correntinhas tem que ficar mais bicudinha. Que os dois vão ficar voltados para o meio, em direção ao nariz, ó. Então, vai ficar... É só eu virar a pontinha pra dentro, ó. Vai ficar dessa forma aqui no bonequinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai costurar eles dessa forma. Mas primeiro eu vou fazer o nariz pra mostrar. O nariz, nós vamos pegar a linha anil profundo, ó. Não é a preta, tá? É a anil profundo. É aquela que a gente usou pra fazer as manchinhas das costas dele. Fazemos o nosso anel mágico. E vamos colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Clareei aqui um pouquinho. Fechei, então, o meu anel mágico. E agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento 3 vezes nessa segunda carreira. Então, eu vou ficar com um total de 9 pontos baixos. Dá pra ver que ele ficou um pouco triangular agora, porque nós fizemos 3 aumentos, né?
E é isso. Eu vou fazer daí o meu ponto baixíssimo, que eu não fiz. Vou pegar aqui, fazer o meu ponto baixíssimo. Eu uso esse ponto baixíssimo só para prender o fio. E agora eu puxo e deixo o fio para poder costurar ele ali no lugar. Coloquei eles aqui com um alfinete para mostrar para vocês como que a gente vai costurar, ó. O biquinho do olho, a parte que tem as correntinhas, tem que ficar voltada para o nariz. O nariz tem que ficar um triângulo viradinho para baixo e aqui o outro olho também, a pontinha virada ali pro nariz. Essa parte aqui tem que ficar mais retinha. E a gente costura normalmente ali com a nossa agulha de tapeçaria. Costurados, agora eu venho com um fio branco, um pedacinho, não precisa ser muito grande, só pra gente dar um brilhinho no olho dele. Então, eu insiro em qualquer ponto aqui da cabeça, até chegar ali no segundo aumento do olhinho, contando da pontinha pra cima, tá? Eu vou fazer esse bordadinho aqui só do olhinho do Stitch. Eu insiro, então, ali em diagonal pra cima e puxo, deixando esse brilhinho. E vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então, eu já saí com a agulha já direto aqui embaixo. Peraí que ficou um pouquinho pra dentro. Agora sim, ó, bem embaixo na base do aumento do olhinho. E insiro aqui no outro aumento. Puxo e olha que bonitinho que fica esse brilhinho no olho. Dá toda uma vida pro nosso Stitch. Agora, eu encerro esse bordado aqui branquinho e vou pegar o fio preto para bordar a sobrancelha dele. É um detalhezinho que ele tem logo acima da cabeça. Peguei, então, o fio preto. De novo, eu vou pegar ali qualquer pontinho na cabeça e vou chegar ali... Desculpa minha garganta, gente. Mas eu vou pegar ali, então, no mesmo aumento que eu bordei o fio branco e vou dar a volta até o outro lado do olho. E vou fazer isso do outro lado também. Olha ali como fica. A gente puxa bem e empurra para ficar no lugar certinho, ó. Se precisar, passa uma colinha para ficar bem firme. Ó, agora eu vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa. Insiro ali e ajeito para que fique bem direitinho, contornando o olhinho do meu Stitch. Olha que amor. Depois de arrematar todos os fios, vamos fazer agora as orelhinhas dele. Vamos começar com a orelha direita, elas vão ser diferentes. Eu vou pegar o meu fio quartzo rosa e vou fazer ou 11 correntinhas, ou então, como eu prefiro, eu pego aqui uma fita ou uma régua, eu quero fazer 11 correntinhas, vou deixar então 13 centímetros, ou seja, 2 centímetros a mais do que a quantidade de correntinhas que eu quero fazer, e vou começar o trabalho com pontos baixos soltos. De novo, vocês podem fazer 11 correntinhas também, que não tem problema nenhum. Eu prefiro fazer pontos baixos soltos, porque fica mais firme, na minha opinião, e mais fechadinho o trabalho oval. Como que eu vou fazer? Essa parte que eu deixei os 11 centímetros, né, os 13 centímetros, eu vou deixar pra frente e vou dar uma laçada na minha agulha. E agora, eu puxo como se fosse um ponto baixo, ó. Tiro as duas alcinhas de uma vez só. E vou fazendo isso. Laço na agulha e puxo pelas duas alcinhas. Faço isso 11 vezes. Vão ficar 11 pontos baixos soltos. Fica assim, ó, gente. Esse fiozinho que sobra é os 2 centímetros que eu dei de separação. Ó, dá pra ver direitinho os 11 pontinhos ali. E vou trabalhar como se fossem as correntinhas. Pulo o primeiro. E agora, a partir do segundo, eu vou fazer 2 pontos baixos. Já vai escondendo esse fiozinho aqui.
com muito cuidado, gente. Presta atenção nessa parte que é bem diferente cada parte dela. Então, foram 2 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 meio pontos altos. Então, eu pego aqui, dou uma laçada, fico com 3 alcinhas, tiro as 3 de uma vez só, dou a laçada, puxo, fico com 3 alcinhas, tiro as 3 de uma vez só. Fiz 2 meio pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos. Eu laço, fico com 3, mas eu tiro apenas 2, fiquei com 2, tiro as outras 2. Fiz meu ponto alto. Faço mais 2 vezes. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. E o terceiro ponto alto, opa, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Agora, eu vou fazer novamente um ponto alto, porém, eu vou fazer 2 correntinhas depois. Fiz o meu ponto alto, faço 2 correntes. E agora, eu prendo essas 2 correntes no mesmo ponto de base do ponto alto que eu subi. Ó, fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto no próximo ponto de base ou correntinha, se tu estiver trabalhando com correntinhas. Fiz aqui o meu ponto alto, ó, vocês viram? Esse aí é o cortezinho que tem na orelha do Stitch, gente. Por isso que ficou dessa forma. E vou fazer mais um ponto alto agora na última ou correntinha ou no ponto baixo solto. Vou lá e faço o meu último ponto alto. Tiro 2 e tiro 2. Agora, eu faço 3 correntinhas e vou fazer o ponto picô, né, gente? Que a gente pega essas 2 alcinhas aqui, ó, do meu ponto alto e faço um ponto baixo nessas 2 alcinhas. Fica essa pontinha aí. Agora, eu vou voltar o trabalho do outro lado. Então, eu vou fazer um ponto alto onde eu já tinha o meu ponto alto. Na última correntinha ou ponto baixo solto. Fiz aqui um ponto alto. Agora, eu faço mais um ponto alto no próximo ponto baixo solto. Fiz meu ponto alto. Agora, eu vou fazer um aumento de pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, vocês viram que fica bem fechadinho com o ponto baixo solto, não fica buraquinhos. Agora, eu faço mais 2 pontos baixos, em sequência, um em cada ponto. Agora, mais 3 meio pontos altos. Então, eu laço e vou tirar os 3. Vou fazer 3 vezes. Laço, tira os 3 e laça e tira os 3. Muito bem. E para finalizar, agora nós fazemos 2 pontos baixos. Ponto baixo, mais um ponto baixo. Olha que linda que ficou a orelhinha. Essa é a parte interna da orelha, tá, gente? Olha como fica bem fechadinho, não fica nenhum buraquinho fazendo com o ponto baixo solto. Para encerrar aqui a minha linha rosa, né, o quartzo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, não precisa deixar muita linha, e posso cortar. Nós vamos fazer o mesmo processo com a linha náutico, tá? O início, ele é totalmente igual, mas na pontinha nós vamos usar o fio anil. Ó, eu peguei os 2 aqui, o anil é esse mais escuro. Com o náutico, nós vamos fazer que nem fizemos com o rosa. Vamos fazer exatamente o mesmo padrão. Só que como vai ter o detalhezinho em anil na pontinha, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Então, nós começamos aqui fazendo os nossos 11 pontos baixos soltos.
e repito o processo da orelhinha igual o rosa até chegar na última ou correntinha ou ponto baixo solto. Chegando ali no último, eu faço o meu ponto alto na última correntinha ou ponto baixo solto. Ó, só que eu não vou terminar esse ponto alto. Então, eu tiro as duas primeiras e fico com as duas alcinhas ali na agulha. Vou pegar o fio anil e laçar ele. Ele é que eu vou puxar. Opa, escorregou. De novo. Vou laçar ele e vou encerrar o ponto com essa cor, já trocando a cor. Agora, eu faço as minhas 3 correntinhas e o ponto picô com o fio anil. Mas eu não vou fechar com o fio anil. Eu vou pegar aqui o fio náutico e vou prender com ele. E agora, eu vou fazer a volta da orelhinha exatamente igual eu fiz com o fio rosa, o quartzo. Tá? Então, eu prendo ele aqui, o ponto alto, no último ponto baixo solto, e vou voltar exatamente igual o rosa. Só esqueci de falar aqui, gente, que o anil a gente vai deixar ele aí, não mexe nele. Volto, continuo todo o trabalho igualzinho que eu fiz com o fio rosa. Cheguei aqui no final, fiz até o meu ponto baixíssimo. E agora, nós vamos juntar os dois. Vamos costurar. Eu vou usar o lado rosa do avesso, do lado contrário, para que fique exatamente os mesmos pontos. Olha ali, ó, o cortezinho da orelha do Stitch. E vou costurar com pontos baixos. Venho aqui, então, faço uma correntinha. E agora, vou unir os dois com pontos baixos. Então, eu insiro aqui no ponto náutico, lá passo pelo rosa, quartzo, e fecho com ponto baixo. E assim eu vou unindo toda a orelhinha, fazendo pontos baixos, unindo as duas partes da orelha, até chegar a parte ali do rasguinho da orelhinha dele. Vou fazendo os pontos baixos e quando chego aqui nas correntinhas, ó, eu vou mostrar pra vocês. Cheguei aqui, ó, nas correntinhas, tá? As duas correntinhas aqui. Eu vou fazer uma correntinha e agora eu vou inserir na primeira correntinha do azul e pegar embaixo das correntinhas rosa. Peraí que eu não peguei o fio. No meio da correntinha azul, embaixo das correntinhas rosas, e faço um ponto baixo para cada uma das correntinhas. Ó, vou na próxima correntinha, passo por baixo das correntinhas rosas e fecho mais um ponto baixo. Vou para o outro lado. De novo, pego dentro da correntinha e embaixo da correntinha rosa. É no meio da correntinha azul e embaixo da correntinha rosa. Vou na outra também. No meio e embaixo. E fecho os meus pontos baixos. Peguei as duas correntinhas, faço uma corrente aqui. E agora presta atenção aqui também. Peguei aqui, fiz mais o ponto baixo. Ó. E tem mais um, são 2 aqui. Pego lá atrás. E eu não fecho esse agora, porque eu vou trocar pela linha anil. Ó, deixa o fiozinho pequeno pra dentro. Eu vou fechar aqui esse ponto baixo com o anil. O náutico eu boto aqui pra dentro. Gente, presta atenção pra não errar. E agora eu vou fazer os pontos baixos pegando o fio anil. São 3 pontos, referente às 3 correntinhas que nós temos aqui do ponto picô. Ó, 2. E o último, vou pegar aqui,
correntinha, dentro da correntinha, ó, aqui pega normal, dentro da correntinha. Fiz o último, não fecho com o anil. Fecho com o náutico, deixo o fio anil ali pra dentro, ó, tô colocando pra dentro da orelhinha e continuo fazendo, gente, os meus pontos baixos pra unir, ó, ponto baixo pegando os dois trabalhos, tanto o rosa quanto o azul. Olha que bonitinho que fica a pontinha. E aqui é simples, esse lado aqui é ponto baixo, fechando os dois pontos baixos, bem simples, vamos fazendo dessa forma até chegar ao final. Chegando mais para baixo aqui, eu já posso cortar o meu fio anil e colocar ele ali para dentro, que ele não vai soltar. Ó, tô botando também esse fiozinho aqui do início do fio quartzo, que eles vão ficar para dentro aqui do trabalho. E sigo fechando a minha orelhinha, fazendo pontos baixos para unir as duas partes do trabalho. Chegando aqui no final, pessoal, eu faço aqui o último ponto baixo, unindo aqui o final. Ó. Tchum. Fiz toda a voltinha, olha como ficou. Olha como é que fica toda a voltinha. Vou virar e unir essa pontinha aqui de baixo, ó. Ele precisa ficar assim, ó, gente. Mais fechadinho, mais essa parte aqui de baixo. Então, nós vamos unir com pontos baixos também. Ó, vou fazer uma correntinha pra dar altura. E vou pegar ponto baixo do lado de cá. Peraí que eu não peguei as duas alças. Isso. E ponto baixo do lado de lá. E vou fechar de novo com ponto baixo, que nós vamos usar para costurar depois na cabecinha do stitch. E faço mais um pontinho. Pronto. 2 pontinhos. Faço aqui a minha correntinha, puxo o fio, corto para poder costurar. E tá prontinha a orelha direita, gente. E é nessa parte aqui que nós vamos costurar. Ó, eu dou uma apertadinha com o dedo assim pra dentro, pra que a orelhinha fique mais pra cima quando eu costurar na cabecinha do meu stitch, ó. Eu vou costurar bem aqui onde termina a boquinha dele, bem embaixo, vai ficar dessa forma aqui. Mas vamos fazer a orelhinha esquerda agora. De novo, pegamos o nosso fio quartzo. Vou começar aqui pegando o tamanho para fazer os meus 11 pontos baixos soltos. Lembrando que tu pode começar com correntinhas, 11 correntinhas, se tu preferir. Fiz aqui o meu nó corrediço e vou fazer os meus pontos baixos soltos. Passo aqui o meu fio menor por cima da agulha e puxo o fio do novelo, fechando o ponto baixo solto. Passo o fio, puxo pelas duas alcinhas. Faço 11 pontos baixos soltos. Pulo o primeiro e a partir do segundo eu faço 2 pontos baixos. Lembrando de já esconder o fiozinho inicial. Agora, 2 meio pontos altos, então eu laço, fico com 3, tiro as 3, laço, fico com 3, tiro as 3. Agora, 3 pontos altos, tiro 2, depois tiro 2. Faço 3 pontos altos, 2 e o último, 3. Agora, eu vou fazer um aumento de pontos altos. Ó, fiz ali as 3, agora eu faço um aumento de pontos altos. Então, faço aqui um ponto alto e outro ponto alto no mesmo ponto de base. Ó, segundo ponto alto.
e termino com 2 pontos altos, um em cada um das duas últimas correntes ou ponto baixo solto. Um ponto alto e o último ponto alto. Pronto. E agora eu vou fazer o pontinho picô. Sobro 3 correntinhas, volto ali no ponto alto e faço um ponto baixo. Fecho agora com um ponto alto no mesmo ponto de base. E vou fazer toda a volta agora, o outro lado da orelhinha. Volto, então, faço um ponto alto na próxima corrente, ou ponto baixo solto. Um aumento de pontos altos. Segundo ponto alto. E vamos lá, continuamos. Um ponto alto. E aqui nós vamos fazer o rasguinho da orelha dele agora. Fazemos 2 correntinhas e voltamos no mesmo ponto de base que fizemos o ponto alto. E fazemos um ponto baixíssimo. Subo 2 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto de base. Pronto. Agora fazemos 3 meio pontos altos. Tira as 3 de uma vez só. 2 e 3. E termino ali o trabalho fazendo 2 pontos baixos. Olha ali o rasguinho, ó. Ele fica do outro lado. E termino, então, com os meus 2 pontos baixos. Faço um ponto baixíssimo e posso cortar já o meu fio quartzo. Vamos, então, agora com o fio náutico, fazer a outra parte da orelha. Subimos, então, os nossos 11 pontos baixos soltos, ou 11 correntinhas, se tu preferires. Faço, então, os meus 11 pontos baixos soltos. E vou seguir o trabalho exatamente igual o rosa, até chegar na pontinha aqui. Quando for fazer o ponto picô, eu volto com vocês. Cheguei aqui para fazer o meu último ponto alto antes do ponto picô. E vou fazer da mesma forma que fiz com a outra orelha. Não fecho o ponto alto. Vou pegar, então, o meu fio anil, vou laçar ele e passar ali para fechar o ponto. Agora, eu faço as 3 correntinhas e volto para fazer o meu ponto picô, pegando as 2 alcinhas e fechando um ponto baixo. Fechando não, né? Porque se eu fechar aqui, aí eu não consigo continuar com o náutico. Eu preciso fechar esse ponto aqui com o fio náutico. Volto aqui, pego ele. Deixa eu passar ele por trás. Ó, fechei com o fio náutico. E vou continuar o meu trabalho com essa cor. Volto ali no mesmo ponto de base que eu subi o último ponto. Eu faço um ponto alto. Deixo o meu fio anil ali, que eu vou trabalhar com ele depois, quando for fechar. Então, eu fiz aqui toda a volta da mesma forma que eu fiz com o fio quartzo e fechei aqui com um ponto baixíssimo. Deixei ali o meu fio, vou virar o quartzo, o trabalho do lado avesso, vou colocar um em cima do outro e vou costurar com pontos baixíssimos, da mesma forma que eu fiz a outra orelhinha.
Cuidado para os fios não se embolarem. Venho aqui, faço uma correntinha e vou fechar ponto baixo com ponto baixo. Ó, pego ali os 2 pontos baixos dos 2 lados do trabalho e fecho com ponto baixo. Esse lado aqui é só isso, né, gente? Porque ele só tem pontos retos, não tem as correntinhas do rasguinho da orelha. Então, eu vou seguir, quando chegar no ponto picô, eu volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto baixo antes da troca de cor e não fecho o meu ponto baixo. Vou trocar pelo fio anil. Agora sim, fechei. Boto o meu fio náutico ali pra dentro da orelhinha e vou fazer as 3 correntinhas do ponto picô com o fio anil. Pego a frente ali o trabalho e ali no quartzo também. Pego a alcinha ali da correntinha e faço 3 pontos baixos, unindo essa parte azul escura aqui, com esse anil. 2. E na terceira eu não vou fechar. Então, eu peguei aqui a correntinha dos 2 lados e não fecho. Vou pegar o meu fio náutico e agora sim vou continuar o trabalho com o fio náutico. O fio anil eu coloco ali pra dentro da orelhinha e vou seguir fechando com pontos baixos a união das 2 partes da orelhinha. Quando chegar ali nas correntinhas, eu volto com vocês. Cheguei aqui, tem as 2 correntinhas do rasgo da orelhinha dele, faço uma correntinha e vou pegar dentro da correntinha azul e embaixo da correntinha rosa. E faço 2 pontos baixos, um para cada correntinha. Dentro da correntinha e embaixo da correntinha. Fecho o ponto baixo. Mesma coisa nas correntinhas de subida. Dentro da correntinha, embaixo da correntinha, fecho o ponto baixo. Mais uma vez, dentro da correntinha, embaixo da correntinha, pá, e fecho o meu ponto baixo. Subo uma correntinha e termino ali o trabalho pegando os 2 pontos baixos, fazendo ponto baixo. Lembrando que eu já posso cortar o fio anil, colocar ele ali pra dentro e o fio rosa também. Cheguei aqui no final, faço o meu último ponto baixo. Opa, já fiz o ponto baixíssimo aqui. Eu fiz um ponto baixíssimo, tá, gente? Mas era um ponto baixo que era pra ter sido feito. Mas tá tudo tranquilo. Vai dar certo do mesmo jeito, tá? Vira aqui as voltinhas da orelhinha. A gente vai apertar, então, desse ladinho agora, pra fazer ela viradinha pra cima, que nem o do outro. E vamos unir aquelas partezinhas pra fazer a costura. Então, eu venho, faço uma correntinha. E agora, eu pego o ponto baixo de um lado e do outro. Ó, eu não consegui porque eu fiz um ponto baixíssimo, né, gente? Então, não é que eu não consegui, é que ficou mais difícil, porque fica mais apertado o ponto baixíssimo, né? Então, até foi bom eu mostrar isso aqui pra vocês, ó. Não quer dizer que eu não vá conseguir, mas ficou um pouquinho mais difícil. Fiz aqui, então, o meu ponto baixo. Faço o segundo ponto baixo de união aqui da orelhinha. Faço uma correntinha e deixo o fio para costurar. Corto ele aqui. E já tá pronto pra gente costurar. Eu vou pegar, então, a minha agulha de tapeçaria. Lembra de dar essa dobradinha aqui pra ele ficar pra cima. E agora eu vou costurar
do ladinho aqui na altura ali da boca, onde acaba a boquinha, tá, gente? E tá pronto o nosso Stitch, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu costurei ali a partezinha onde eu fiz os pontos baixos, tá? Que eu fiz a união ali. Desculpa essa minha voz rouca aqui hoje, gente, mas eu queria muito trazer o final do tutorial antes de lançar o filme. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha para mais pessoas aprenderem, tá bom? Beijos!